Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui no canal. É muito importante a sua inscrição, é de graça, botão vermelho aqui embaixo, clicou, está inscrito, ponto, vamos seguir. Bom, gente, vocês já sabem o que eu acho sobre a SAF do Vasco. Ontem eu resolvi buscar algumas opiniões importantes, de jornalistas importantes como Heraldo Leite, como o Wellington Campos. E o Wellington Campos ainda foi além. O Wellington Campos mandou ontem um vídeo, uma pergunta que ele fez para o Bruno Mazeu, que esteve ontem na nova sala de imprensa do Vasco, inaugurada ontem, com o nome do pai dele, Chico Anísio, grande vascaíno também, humorista. Não pude sequer uma parte desse vídeo. Preste atenção nas palavras do Wellington, nas palavras do Heraldo e nas palavras do Bruno Mazeu, que disse que vai a São Januário e vai votar no próximo domingo. A semana é muito decisiva. Fica agora com o vídeo dos três. Um abraço para você, meu querido Eduardo Ferrari, um abraço para os amigos do canal Vasco Connection. Obrigado pelo carinho do convite para falar sobre esse tema que está mexendo aí com todo mundo que é vascaíno. Até quem não é vascaíno está dando palpite também. Mas é um momento histórico, né? Para domingo, na sede do Calabouço, aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, aqui do lado, que fica colado ao aeroporto Santos Dumont, e a bonita sede do Calabouço do Vasco, e sem dúvida é um momento histórico, repito. E você vai me perguntar se eu sou a favor ou contra a SAF do Vasco. Com todo respeito e respeitando aqueles que são contra, eu sou a favor. Por que eu sou a favor da SAF do Vasco da Gama? Porque o Vasco, neste exato momento, precisa de dinheiro novo. O Vasco não tem um Vinícius Júnior para vender por 300 milhões de reais, 350 milhões de reais, como o Flamengo conseguiu vender alguns anos atrás e acertou a vida rubro-negra. Não é que o Flamengo deu sorte, o Flamengo produziu o Vinícius Júnior. O Vasco tem feito seus grandes jogadores. O Wellington, tem o Andrei Santos, belo jogador, 18 anos. Ainda não é uma realidade, caminha para ser uma grande realidade, como disse o Juninho Pernambucano recentemente, é para ser melhor do que o próprio Juninho. Então, o Vasco hoje, ele precisa de dinheiro novo, mas não é para hoje não, é para ontem. Porque todo dia bate na porta um oficial de justiça com uma dívida nova. E como que o Vasco faz para sair da segunda divisão, voltar à Série A, brigar por títulos? O último grande título da história do Vasco da Gama foi em 2011. Lá se vão 11 anos, que foi a conquista da Copa do Brasil, que o Vasco não tinha. Então, ao meu sentir, dinheiro novo é com a SAF. É uma SAF mais interessante que a do Cruzeiro, do que a do Botafogo, porque estão sendo vendidos 70% das ações. O Vasco tem 30% das ações. Dando certo com a 777, ela pode comprar os outros 30% e o Vasco pode vender para outros interessados no mercado de ações essas ações aí, além da dívida que será paga. O Vasco hoje deve mais de 700 milhões e a SAF vai colocar até 500 milhões. Por quê? Porque vai negociar a dívida. Vamos supor que ela deve ao jogador fulano 1 milhão, o Vasco da Gama. A 7 vai chamar esse jogador, olha, o Vasco te deve 1 milhão. Aqui, pela previsão, você vai demorar 4, 5, 6 anos para receber. Quer receber agora? 500 mil paga? O cara, não, 600. Então tá, você tira da dívida 1 milhão, abate 1 milhão da dívida, economiza 400 e paga uma dívida de 600, que era de 1 milhão. Então funciona desta maneira. Eu sei que quem não concorda está levantando outros pontos. Perfeitamente. O Vasco continuará com seu patrimônio, que é São Januário, suas sedes, o seu CT será melhorado, o estádio São Januário será modernizado
Então, eu vislumbro dias melhores para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pela oportunidade. Permita-me convidar para se inscrever no meu canal também. Wellington Campos FC. A descrição está aí embaixo. Eduardo, obrigado, meu ídolo. Salve, amigos. O Vasco está prestes a firmar a parceria com a 777 Partners e formar a sua sociedade anônima. Eu vejo com bons olhos, acho com satisfação, que o Vasco está conseguindo encontrar seu caminho. Não que esse seja o único caminho. O Flamengo, por exemplo, encontrou também um caminho para se livrar de dívidas e entrar no mundo do investimento no futebol sem precisar virar uma sociedade anônima. Mas demora um pouco mais. O Flamengo demorou aí 9 anos. O Vasco está seguindo o caminho do Botafogo dentro da nova lei das sociedades anônimas, a SAF. E acho que nesse momento é o caminho mais rápido. Você encontrar um parceiro que consiga sanear as dívidas e fazer investimentos. Em última análise, para o torcedor, para o sócio do Vasco, é o que interessa. Ter um clube com as dívidas saneadas e que possa, de fato, voltar a ter investimentos no futebol a ponto de disputar, pau a pau com os outros adversários, os principais campeonatos. Voltar a ser um clube vencedor, que o Vasco deixou de ser nos últimos anos. E acho que a coisa está sendo feita de uma maneira bem consciente. O Vasco está percorrendo todos os caminhos, ouvindo todos os conselhos, ouvindo os sócios, que em última análise são os donos do clube. E a coisa bem feita dessa maneira, para que não haja arrependimento daqui a 1 ano, 2 anos, acho que vai pelo caminho certo. Portanto, saúdo com bastante satisfação o novo momento, a nova etapa da sua vida, do futebol que o Vasco vai viver. Bem, Bruno, quem deveria estar aqui é o Zé Carlos Araújo, garotinho. Primeira coisa que eu te perguntei, quem é o João, né? Porque ele manda abraço para você em todos os jogos do Vasco, papai do João. Né? Então agora tem que acrescentar o Francisco e o José. Eu acompanho muito da carreira do seu pai. Eu digo até, né, que eu fui um privilegiado, que o seu pai, quando foi comentarista do Luiz Penido na Rádio Nacional, eu trabalhava na Rádio Nacional, e teve meu nome chamado pelo Chico Anísio, para mim foi um dos maiores prêmios. Então, eu também estou emocionado aqui, e por essa justa homenagem ao seu querido pai, um homem que para muita gente não sabe, começou como comentarista esportivo, e depois foi o maior comediante da história desse país. Queria que você falasse um pouco desse Vasco de agora, da importância de domingo para o Bruno Mazeu, para a família e para a história do Vasco da Gama. Chico Anísio, se estivesse aqui, o que ele faria no domingo? Só uma pergunta, você vota, Bruno? Eu voto, domingo estarei lá, não sei se vou conseguir, em função de trabalho, estar ao vivo. Gostaria muito de estar presente ao vivo no Calabouço, mas estarei presente virtualmente, votando sim, votando a favor desse passo muito importante para a história do Vasco. É um dos momentos mais importantes desde a resposta histórica, talvez uma virada no rumo, né? E eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir para poder voltar às glórias, né? Já são mais de 20 anos e a gente percebe que dificilmente as coisas mudariam se não fosse através desse caminho, que é um caminho natural, talvez do futebol como um todo, né? Quem não fizer isso fica para trás. E o Vasco, mais uma vez, está sendo pioneiro, né? Então eu acho que a gente, a partir de domingo, pode estar começando a viver uma nova história. E aí esses aqui vão ser felizes, como eu fui na idade deles, e dele também, porque ele também pegou uma fase, ele tem 17, né? Sim. Então que eles possam viver glórias como eu vivi durante toda a minha infância, minha juventude, poder ter prazer de ir à arquibancada aqui da Colina, ou do Mário Filho, e enfim, estou muito esperançoso que a gente se livre de coisas ruins que nos acompanham há muito tempo e passe a navegar por mares mais tranquilos. Então é isso, galera. O que vocês acharam das opiniões de Geraldo Leite e Wellington Campos? A intenção do canal aqui é tirar ao máximo a dúvida do torcedor, as dúvidas, né, no plural, do torcedor vascaíno sobre a SAF. Domingo é logo ali. É um dos momentos mais importantes da história do clube.
Então vamos ficar ligado. Muito obrigado, Heraldo. Muito obrigado, Wellington. E mais uma pontuação aqui. Aqui embaixo tem o link do canal do Wellington Campos. O Wellington Campos FC. Vai lá, se inscreve no canal do Wellington e fique por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, da bola, mercado da bola. O Wellington muito fera. Valeu? Um abraço a todos e saudações vascaínas. Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, clica no botão, ponto, tá inscrito, vamos juntos, vamos seguir falando do nosso gigante da colina. Galera, primeiro assunto aqui, o Vasco deve pagar, segundo o canal Atenção Vascaínos, Emerson Rocha e o Flávio Dias deram a informação em primeira mão, os salários dos jogadores e funcionários nesta sexta-feira. O que atrapalhou um pouco o Vasco foi a dívida com o ex-jogador do clube, Max Lopes, né, que passou pelo Vasco e tal. O Vasco ficou devendo e, enfim, o Vasco conseguiu quitar a dívida com o Max Lopes e também o dinheiro dos salários, né, dos salários dos jogadores e dos funcionários do clube. Então, eu dou aqui como certo, já o pagamento será feito de hoje para amanhã e segue tudo certo dentro do nosso clube, que o nosso clube siga em paz. O Vasco precisa de paz, até porque nesse domingo, votação sobre... os sócios votam, né, a favor da SAF ou não. Espero que sim, é um momento muito importante. Confesso que estou muito ansioso por esse dia. Acho que o Vasco passa pelo momento, um dos momentos, na verdade, mais importantes da sua história. E é isso, gente. Eu apoio a SAF porque o Vasco precisa de um dinheiro novo. O futebol custa caro, né? Futebol não é barato, futebol é caro, você precisa de bons jogadores, o Vasco precisa disputar títulos, nós estamos cansados de Série B, entra no campeonato, é eliminado e tudo mais, então o torcedor vascaíno está cansado disso. E o único remédio nesse momento, para essa situação, é a SAF, a não ser que, eu tenho a solução, você, torcedor vascaíno, quer um exemplo, vou usar o Flamengo como exemplo, tentou, né, curou essa ferida de dívidas e tudo. Ainda existe a dívida, porém existe um parcelamento de dívidas lá no Flamengo. Mas o Flamengo hoje consegue andar. Vocês querem passar 9 anos, assim como o Flamengo passou, esperando esse processo? Vamos tentar resolver. Não dá mais. O Vasco não consegue mais, não aguenta mais. Tá certo? Agora falando sobre reforços, gente. Queria falar sobre reforços aqui. Matheus Ribeiro, lateral direito do Vasco, é esperado hoje, na verdade amanhã, de hoje para amanhã, para realizar os exames médicos e se apresentar e assinar contrato com o Vasco. Sem a SAF, esse aqui, o nível das contratações do Vasco. O Vasco hoje, o Vasco em si, não tem grana para contratar, tá certo? O Vasco vai... acho que já contra a Ponte Preta, e espero que sim, a partir do dia 8, aí sim, dinheiro novo, vida nova, Vasco da Gama SAF, o Vasco não vai deixar de ser Vasco, temos que pensar assim, não tem nada, o Vasco vai deixar de existir, não tem nada disso, sabe? O que existe é uma empresa investindo num clube, e no futebol do clube. Então, espero, junto com vocês aqui, comemorar mais títulos, e é isso, sabe? Temos que pensar grande. Chega de pensar pequeno, chega de entrar em atritos desnecessários, vamos dar um basta nisso tudo. O torcedor vascaíno, eu estou falando de 99,9% da torcida do Vasco que querem a SAF, que apoiam a SAF, que querem um novo Vasco, que querem o fim da politicagem dentro do nosso clube.
Isso é fato, eu não estou aqui contando história, estou falando a realidade. Podem ver as pesquisas, podem acompanhar a massa vascaína que hoje enche estádio, lota estádio e grita já o nome da 777 dentro dos estádios. E essa é a realidade, eu não estou aqui contando história. Vou repetir, vou em todos os jogos do Vasco, vejo de perto, filmo para vocês, gravo para vocês e provo aqui no canal, tá certo? Um assunto importante, o lateral direito, né, o Gabriel Dias vai passar por cirurgia e não joga mais nessa temporada. Infelizmente, aí, boa recuperação para o lateral direito, o Gabriel Dias. Por isso, a importância aí da contratação do Matheus Ribeiro, que chega, né, vindo aí o jogador vem do Avaí. Vi alguns lances, né? A torcida do Avaí tá comemorando. Né? Gente, eu não vi nada disso, sabe? Tudo bem que o jogador estava nesse momento no banco de reservas, ele veio também de uma contusão, era titular no time do Avaí, de repente ficou no banco após essa contusão e chega no Vasco. A motivação é totalmente outra. Você não vai comparar a motivação, com todo respeito ao Avaí, você jogar no Avaí e outra, jogar no Vasco, né? Pela madrugada. Então, o Vasco realmente fazendo, tentando, né, de todas as formas, sem dinheiro, contratar, reforçar o elenco para a sequência da Série B. Agora falando sobre treinador. Olha, gente, eu falei aqui um tempo atrás sobre o Renato Gaúcho, né? Sabemos do Emílio Faro, que o Emílio Faro é auxiliar do Vasco, mas eu acho que o Emílio não quer, tá? Vou deixar que ele não quer continuar como treinador do Vasco, ele quer continuar como funcionário, ele quer continuar como auxiliar técnico do Vasco, tá certo? Então, é um treinador que vem fazendo, não perde os jogos, gosta de um time ofensivo e tudo mais. Os jogadores gostam do Emílio, isso é fato, eu não estou aqui contando história, vocês sabem disso. Agora, tem um querer do profissional, tá certo? Ele é profissional do clube, Eduardo. Não, é verdade, eu falei sobre isso aqui. Ele tem que, né? Não, eu como profissional preciso continuar, trabalhar, eu preciso treinar, eu preciso comandar os jogos. Mas eu, Eduardo, não vejo... Primeiro, eu não gosto de, assim, não sou, nesse momento, pelo menos para ele, nesse momento, colocar um treinador estrangeiro na frente do Vasco. Eu acho que não funciona, eu acho que o Vasco, enfim, não vai dar certo nesse momento, a não sei, talvez um Sampaoli, que já trabalhou no Brasil, é um treinador mais enérgico e tudo mais. Mas hoje aqui no Brasil, assim como, olha, um treinador mais robusto, é disso que o Vasco precisa. Eu apostaria no Renato Gaúcho. Repito aqui, Renato Gaúcho teve passagens pelo Vasco em 2005, 2006 e 2008. Né? 2005, o Renato Gaúcho conseguiu chegar ali na 6ª colocação, quase classificou o Vasco para a Libertadores. 2006, o Renato Gaúcho fez bons jogos pelo Vasco, colocou o Vasco na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Né? Depois, em 2008, com um time totalmente limitado, caiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, aqui no Brasil, né, é assim que funciona, a gente não consegue enxergar, o time era limitado, o treinador era limitado também. De lá para cá, o Renato Gaúcho não pegou experiência, ganhando Libertadores, Copa do Brasil pelo Grêmio, enfim, ganhando campeonatos, mais campeonatos. Eu acho assim, gente, hoje, nesse momento agora, não adianta mais, o Vasco não é casa de apostas, chega de aposta, né? O Renato Gaúcho é uma realidade. O Renato Gaúcho é um treinador mais novo, né? Mais boleiro, né? Então, na minha opinião, essa é a minha opinião, peço sempre de vocês, ele já aceitou, né? Ele topa trabalhar no Vasco, e eu acho que o Vasco poderia fazer sim uma investida no Renato Gaúcho, para o Renato Gaúcho montar um elenco junto com a comissão técnica do Vasco. Paulo Bax está comandando isso tudo, teria conversado sim com o Renato Gaúcho. Agora esperar a cena dos próximos capítulos, espero que o Vasco acerte dessa vez
na contratação de um novo treinador. Não erre, não aposte, porque o Vasco precisa, além de subir para a Série A, entrar na próxima temporada lutando, brigando por títulos. Tá certo? Sou o Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Temos vídeos diários aqui, hoje tem live. Compartilha aí, solta o dedão nesse like e vamos com tudo, porque aqui é Vasco. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas. Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, clica no botão, ponto, tá inscrito, vamos juntos, vamos seguir falando do nosso gigante da colina. Galera, primeiro assunto aqui, o Vasco deve pagar, segundo o canal Atenção Vascaínos, Emerson Rocha e o Flávio Dias deram a informação em primeira mão, os salários dos jogadores e funcionários nesta sexta-feira. O que atrapalhou um pouco o Vasco foi a dívida com o ex-jogador do clube, Max Lopes, né, que passou pelo Vasco e tal. O Vasco ficou devendo e, enfim, o Vasco conseguiu quitar a dívida com o Max Lopes e também o dinheiro dos salários, né, dos salários dos jogadores e dos funcionários do clube. Então, eu dou aqui como certo, já o pagamento será feito de hoje para amanhã e segue tudo certo dentro do nosso clube, que o nosso clube siga em paz. O Vasco precisa de paz, até porque nesse domingo, votação sobre, os sócios votam, né, a favor da SAF ou não, espero que sim, é um momento muito importante, confesso que estou muito ansioso por esse dia, acho que o Vasco passa pelo momento, um dos momentos, na verdade, mais importantes da sua história, e é isso, gente, eu apoio a SAF porque o Vasco precisa de dinheiro novo, o futebol custa caro, né? Futebol não é barato, futebol é caro, você precisa de bons jogadores, o Vasco precisa disputar títulos, nós estamos cansados de Série B, entra no campeonato, é eliminado e tudo mais, então o torcedor vascaíno está cansado disso. E o único remédio nesse momento, para essa situação, é a SAF, a não ser que, eu tenho a solução, você, torcedor vascaíno, quer um exemplo, vou usar o Flamengo como exemplo, tentou, né, curou essa ferida de dívidas e tudo, ainda existe a dívida, porém existe um parcelamento de dívidas no Flamengo, mas o Flamengo hoje consegue andar. Vocês querem passar 9 anos, assim como o Flamengo passou, esperando esse processo, vamos tentar resolver, não dá mais, o Vasco não consegue mais, não aguenta mais, tá certo? Agora falando sobre reforços, gente, queria falar sobre reforços aqui. Matheus Ribeiro, lateral direito do Vasco, é esperado hoje, na verdade amanhã, de hoje para amanhã, para realizar os exames médicos e se apresentar e assinar contrato com o Vasco. Sem a SAF, esse nível, esse aqui o nível das contratações do Vasco. O Vasco hoje, o Vasco em si, não tem grana para contratar, tá certo? O Vasco vai, acho que já contra a Ponte Preta, e espero que sim, a partir do dia 8, aí sim, dinheiro novo, vida nova, Vasco da Gama SAF, o Vasco não vai deixar de ser Vasco, temos que pensar assim, não tem nada, o Vasco vai deixar de existir, não tem nada disso, sabe? O que existe é uma empresa investindo num clube e no futebol do clube. Então,
espero, junto com vocês aqui, comemorar títulos, mais títulos, e é isso, sabe? Temos que pensar grande. Chega de pensar pequeno, chega de entrar em atritos desnecessários, vamos dar um basta nisso tudo. O torcedor vascaíno, eu estou falando de 99,9% da torcida do Vasco que querem a SAF, que apoiam a SAF, que querem um novo Vasco, que querem o fim da politicagem dentro do nosso clube. Isso é fato, eu não estou aqui contando história, estou falando a realidade. Podem ver as pesquisas, podem acompanhar a massa vascaína que hoje enche estádio, lota estádio e grita já o nome da 777 dentro dos estádios. E essa é a realidade, eu não estou aqui contando história. Vou repetir, vou em todos os jogos do Vasco, vejo de perto, filmo para vocês, gravo para vocês e provo aqui no canal, tá certo? Um assunto importante, o lateral direito, né, o Gabriel Dias vai passar por cirurgia e não joga mais nessa temporada. Infelizmente, aí, boa recuperação para o lateral direito, o Gabriel Dias. Por isso, a importância aí da contratação do Matheus Ribeiro, que chega, né, vindo aí o jogador vem do Avaí. Vi alguns lances, né, a torcida do Avaí está comemorando. Né? Gente, eu não vi nada disso, sabe? Tudo bem que o jogador estava nesse momento no banco de reservas, ele veio também de uma contusão, era titular no time do Avaí, de repente ficou no banco após essa contusão e chega no Vasco. A motivação é totalmente outra. Você não vai comparar a motivação, com todo respeito ao Avaí, você jogar no Avaí e outra, jogar no Vasco, né? Pela madrugada. Então, o Vasco realmente fazendo... tentando, né, de todas as formas, sem dinheiro, contratar, reforçar o elenco para a sequência da Série B. Agora falando sobre treinador. Olha, gente, eu falei aqui um tempo atrás sobre o Renato Gaúcho, né? Sabemos do Emílio Faro, que o Emílio Faro é auxiliar do Vasco, mas eu acho que o Emílio não quer, tá? Vou deixar que ele não quer continuar como treinador do Vasco, ele quer continuar como funcionário, ele quer continuar como auxiliar técnico do Vasco, tá certo? Então, é um treinador que vem fazendo, não perde os jogos, gosta de um time ofensivo e tudo mais. Os jogadores gostam do Emílio, isso é fato, eu não estou aqui contando história, vocês sabem disso. Agora, tem um querer do profissional. Tá certo? Ele é profissional do clube, Eduardo. Não, é verdade, eu falei sobre isso aqui. Ele tem que, né? Não, eu como profissional preciso continuar, trabalhar, eu preciso treinar, eu preciso comandar os jogos. Mas eu, Eduardo, não vejo... Primeiro, eu não gosto, assim, não sou, nesse momento, pelo menos para ele, nesse momento, colocar um treinador estrangeiro na frente do Vasco. Eu acho que não funciona, eu acho que o Vasco, enfim, não vai dar certo nesse momento, a não sei, talvez um Sampaoli, que já trabalhou no Brasil, é um treinador mais enérgico e tudo mais. Mas hoje aqui no Brasil, assim como, olha, um treinador mais robusto, é disso que o Vasco precisa. Eu apostaria no Renato Gaúcho. Repito aqui, Renato Gaúcho teve passagens pelo Vasco em 2005, 2006 e 2008, né? 2005 o Renato Gaúcho conseguiu chegar ali na 6ª colocação, quase classificou o Vasco para a Libertadores. 2006 o Renato Gaúcho fez bons jogos pelo Vasco, colocou o Vasco na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Depois em 2008 com um time totalmente limitado, caiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, aqui no Brasil, né, é assim que funciona, a gente não consegue enxergar, o time era limitado, o treinador era limitado também. De lá para cá, o Renato Gaúcho não pegou experiência, ganhando Libertadores, Copa do Brasil pelo Grêmio, enfim, ganhando campeonatos, mais campeonatos. Eu acho assim, gente, hoje, nesse momento agora, não adianta mais, o Vasco não é casa de apostas, chega de aposta, né? O Renato Gaúcho é uma realidade. O Renato Gaúcho é um treinador mais novo, né? Mais boleiro, né? Então,
Na minha opinião, essa é a minha opinião, peço sempre de vocês. Ele já aceitou, né? Ele topa trabalhar no Vasco, e eu acho que o Vasco poderia fazer sim uma investida no Renato Gaúcho, para o Renato Gaúcho montar um elenco junto com a comissão técnica do Vasco. Paulo Bax está comandando isso tudo, teria conversado sim com o Renato Gaúcho. Agora é esperar a cena dos próximos capítulos. Espero que o Vasco acerte dessa vez na contratação de um novo treinador, não erre, não aposte, porque o Vasco precisa, além de subir para a Série A, entrar na próxima temporada lutando, brigando por títulos. Tá certo? Sou o Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Temos vídeos diários aqui, hoje tem live. Compartilha aí, solta o dedão nesse like e vamos com tudo, porque aqui é Vasco. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.